Olá pessoal, em nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão acerca das estruturas de condição if e else em linguagem C. Nós, nas aulas anteriores, já trabalhamos com estruturas condicionais simples, compostas e encadeadas. Para dar seguimento então às nossas aulas, faremos então uma pequena revisão sobre estruturas de condição, if, else, antes da gente tratar com novas e diferentes estruturas de condição. Lá no Moodle, quero que vocês procurem o tópico de número 4, estruturas de decisão. Vai estar lá 2 atividades liberadas para que vocês realizem. A primeira delas é a atividade do teste do triângulo. Nessa atividade do teste do triângulo, o programa deverá ler cada um dos 3 lados de um triângulo. De um suposto triângulo, melhor dizendo. E o seu programa deverá, primeiramente, testar se é um triângulo. E se ele for um triângulo, ele informar qual a classificação do triângulo conforme os seus lados, que podem ser eles do tipo equilátero, isósceles ou escaleno. Na segunda atividade, nós vamos trabalhar a resolução de uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, primeiramente você faz o cálculo do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o seu programa deverá inicialmente ler o valor de 3 variáveis, que é o valor de A, de B e de C, e que você vai aplicar a fórmula, utilizar para calcular o valor do delta, e aí você vai calcular também as raízes. Vamos lembrar um pouquinho sobre isso? Teste do triângulo. Você vai ler os 3 lados. O lado 1, o lado 2, o lado 3, ou você pode também tratar como o lado LA, LB, LC. Isso aí, como você achar melhor. Primeira coisa a respeito quando você lê, no caso aqui seriam as 3 variáveis, as medidas dos 3 lados. Ao receber a medida, você vai primeiro testar se é triângulo. E a primeira regra sobre o triângulo é a seguinte. Aqui diz que cada um dos lados deve ser menor que a soma dos demais. Exemplo. Imagine que esse aqui seja um primeiro triângulo. Lado A, lado B, lado C. Primeiro lado, 2, é menor que a soma dos outros 2 lados? Ou seja, 2 é menor do que 4? Sim. 2 é menor do que 4? Sim. 2 é menor do que 4? Sim. Sendo que cada um dos lados é menor que a soma dos outros 2, é triângulo. Agora o triângulo com os lados 2, 2 e 1. 2 é menor do que 3? Sim. 2 é menor do que 3? Sim. 1 é menor do que 4? Sim. Então, temos um triângulo. Os lados, um outro triângulo com os lados 2, 4 e 1. 2 é menor do que 5? Sim. 4 é menor do que 3? Não. E aqui você já tem, então, a primeira condição que já foi a primeira condição aqui que deu incorreta. Então, todos os lados cada um dos lados deve ser menor que a soma dos demais 2 lados. Então, como esse tem um dos lados que não é menor que a soma dos outros 2, então esse aqui não é triângulo. E aqui você já começa a pensar, a estrutura que você vai fazer para fazer esse teste. Então você vai fazer uma condição lógica como? Que você vai ter esse lado é menor que a soma dos outros 2 e esse outro lado é menor que a soma dos outros 2 e esse lado é menor que a soma dos outros 2. Então,
Você faz os testes lógicos, obviamente a dica já está dada, né, utilizando o conectivo, né, o operador lógico e, ou seja, as três condições lógicas têm que ser verdadeiras. Se tiver pelo menos, então, 2 dos lados dá o quê? Dá verdadeiro, né, ou seja, menor que a soma dos outros dois, mais um, terceiro lado. Seja um desses lados não é menor que a soma dos outros dois, basta apenas que um não seja, para que não seja mais triângulo. Então, tem que a condição, cada um dos testes, né, tem que ser ligado com o outro com um operador lógico e, ou seja, que todos os 3 testes sejam verdadeiros. Então, e aí você vai para a parte 2 desse mesmo algoritmo. Então, desse programa, melhor dizendo. Então, primeiro, saber se é triângulo. E se for triângulo, vamos dizer qual é o tipo do triângulo, segundo os lados. Primeiro deles, triângulo equilátero. Equi, que vem de equidade, de igual. Equilátero, lados iguais. Ele tem os 3 lados exatamente com a mesma medida. Temos aqui o oposto dele, que é o escaleno. É aquele triângulo que tem todos os lados com tamanhos diferentes. E o terceiro deles, que é o triângulo isósceles, que ele tem 2 lados iguais e um diferente. Então, essa é a primeira questão lá da nossa revisão. Dizer, ler os 3 lados do triângulo, informar se é triângulo ou não, e em seguida dizer que tipo, caso seja triângulo, qual é o tipo do triângulo. Próximo, equação do segundo grau. Primeiro passo, determinar o valor do delta. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então você tem que ter os valores. Antes de começar o programa, o valor do b, do a e do c. E aqui você vai aplicar a fórmula no seu algoritmo para calcular o valor do delta. Próximo passo, de acordo com o valor do delta, você vai ter a quantidade de raízes, né, que você vai obter após o cálculo dessa equação. Se o delta for maior do que zero, o valor obtido for maior do que zero, a equação terá duas raízes, né, 2 soluções. Então você vai assim, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. E aí, no caso, você vai ter o quê, né? Menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Ou menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, você vai fazer um com mais e outro com menos, respectivamente, a raiz 1 e a raiz 2. Se o delta for igual a zero, você pode dizer o seguinte, ela terá 2 soluções reais iguais, ou melhor dizendo, ela vai ter uma raiz só. Você só precisa calcular apenas uma raiz, né? Porque as duas vai surtir o mesmo efeito. Caso o delta encontrado seja menor do que zero, seja um valor negativo, o seu programa deverá informar que essa equação não tem raízes reais, ou não terá soluções reais. Ok? Então, essa é a segunda questão lá da nossa atividade de revisão. Primeira, teste do triângulo, outra, equação do segundo grau. Vocês têm, então, essa atividade, está aberta a partir do dia 25, com prazo de entrega até a meia-noite do dia 31 de julho. Dúvidas? Pode estar encaminhando em nosso grupo, no aplicativo WhatsApp. Ok, pessoal? Bom trabalho a todos!